Olá meninos, boa noite. Mais uma semana, né? Estamos caminhando para o final do ano, caminhando para o final do curso de vocês, que espero que todos terminem o curso bem, né? Deem um gás agora no final para não vacilar, né? Daqui a pouco tem as provas e tudo mais, e aí eu quero ver todo mundo concluindo o curso na boa, né? Pensando já no estágio e tudo mais. Bem, hoje nós vamos falar um pouco de mais algumas generalidades da nossa legislação trabalhista, especificamente da CLT, né? A questão da discriminação é importante porque já houve no passado muita discriminação, tá? Hoje, o artigo 373 da CLT traz explícito que, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado, é proibido. Claro que tem, quando a gente tá dando uma ressalva já de especificidades que são estabelecidas nos acordos trabalhistas, né? Mas a CLT proíbe publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência a sexo, idade, cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim o exigir. Se for uma atividade que necessariamente tenha que ser homem, por exemplo, fiscal de banheiro masculino, tem que ser homem, não é? Mas fora essas especificidades, é proibido você publicar ou fazer publicar anúncio que faça referência à questão de sexo, à questão de idade, à questão de cor ou situação familiar, tá? Isso é para impedir essa discriminação que era tão comum no passado, né? E que hoje não se admite mais, tá? Ainda diz o seguinte, ó, considerar o sexo, a idade ou a cor ou a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional. Quer dizer, é proibido considerar isso como variável para remuneração, formação e tudo mais. No passado também havia assim, essa discrepância e essa desigualdade. Pessoas que exerciam a mesma função na mesma empresa, homem ganhava mais que mulher. Hoje isso já não pode mais pela lei e também já não tem mais sentido na nossa sociedade atual aceitar esse tipo de discriminação, né? Haja vista que se a gente for pegar os números estatísticos aí das mulheres no mercado, as mulheres estão tomando lugar nas empresas como gerentes e tudo mais. Por quê? Porque houve uma valorização do trabalho feminino. Também é proibido exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego. Havia empresas que exigiam, né, exame de que a mulher não estivesse grávida. Também é proibido impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concurso em empresa privada em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Não pode haver discriminação de nenhuma natureza. E isso tem que, as pessoas têm que, quer dizer, na verdade, foi preciso que isso fosse consignado na lei, porque havia, né, dentro da nossa cultura, havia essa discriminação, seja ela de sexo, seja ela de idade, de cor. Você pega cara de 40 anos, algumas empresas não querem, que acham que o cara tá. Isso não pode. Situação familiar, se o cara é solteiro, casado, amigado, não importa. Isso aí são questões que não estão afetas à ascendência do emprego, tá certo? Então isso está proibido pela CLT. Também uma coisa que já houve bastante, ó, proceder o empregador ou preposto à revista íntima nas empregadas ou funcionárias. Já houve isso também, sabe? Revista e tudo mais. Nada impede que você, por exemplo, detector de metal. Isso é diferente. Mas você proceder à revista íntima em empregada não pode.
E, lamentavelmente, isso hoje é feito num lugar e aceito, nos presídios. Mas por quê? Porque as mulheres são obrigadas pelos seus maridos, amigados, amantes, sei lá, irmãos, a levar droga e elas se valem das partes íntimas para poder levar. Então por isso que faz aquele tipo de revista, agacha, faz força, não sei o que, não sei o que, e vira e mexe, alguém é flagrado com droga, tá? Mas em termos de empresa, isso é proibido a revista íntima. Vocês precisam saber disso, porque vocês serão futuros técnicos de segurança do trabalho, trabalharão em empresas, não podem ser concordar com esse tipo de coisa, né? Não pega mal, certo? Aí o artigo 389 traz umas obrigações que são para preservar as mulheres. Ó. Toda empresa é obrigada. Eu pensei algumas, pode ver que aqui está o 3, o 1 e o 2 não tinha tanta importância. Eu pensei alguns dispositivos legais para chamar a atenção de vocês. A empresa é obrigada a instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupas de outros, a critério da autoridade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo-se como suficiente as gavetas ou escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences. Então, se for empresa tipo estabelecimento comercial, escritório, banco, esse tipo de atividade, em que não é exigida a troca de roupa e tal, aí não precisa ter. Fora disso, as empresas precisam ter vestiários com armário individuais para as mulheres, tá certo? Outra questão, ó, os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos no período da amamentação. Então, se você tiver um estabelecimento que tenha mais que 30 mulheres com mais de 16 anos, precisa ter um berçário, alguma coisa assim, para que as mães empregadas possam assistir seus filhos ali no período de amamentação, tá? Claro, e aí a lei traz uma não é exceção, mas diz o seguinte, ó, o parágrafo 2º diz que a exigência do parágrafo 1º, que é essa de manter o local, poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas pelas próprias empresas em regime comunitário, ou a cargo do SES, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. Quer dizer, havendo aí a creche para atender essa demanda, e aí não precisa manter no próprio local de trabalho, certo? O artigo 390 diz o seguinte, ó, a questão veja, se você pegar uma mulher, ela organicamente ela não tem a mesma força que o homem, né? Então a lei traz um dispositivo para preservar a mulher e diz o seguinte: ao empregador é proibido, é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou de 25 quilos para o trabalho ocasional. Quer dizer, eu não posso pôr uma mulher para descarregar cimento o dia inteiro, porque um saco de cimento pesa 50 quilos. Então, isso é proibido, empregar a mulher nesse serviço. Por quê? Porque a mulher, organicamente, ela é menos forte do que o homem, né? Não vamos pegar exceções. Ah, mas eu conheci uma mulher que ela carregava não sei o que, não sei o que. Não, mas você conheceu uma mulher. Pega 100 mulheres e pega 100 homens e vê como é que fica a diferença de força, não é isso? E o artigo 390b diz o seguinte, ó, as vagas dos cursos de formação de mão de obra ministrado por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos. Mais um dispositivo para não haver discriminação por conta de sexo. Se você tem um curso de formação de mão de obra, você vai oferecer tanto para os empregados do sexo masculino quanto para os empregados do sexo feminino. Tá certo?
Essas questões que nós falamos aqui são questões genéricas de mulher. Aí tem algumas questões que são para proteção à maternidade. O artigo 391 da CLT diz o seguinte, ó, não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Eu me lembro que há muito tempo atrás, aqui tinha uma empresa que não aceitava muito mulher casada para trabalhar na sua empresa. É claro que ainda existe esse tipo de coisa. O que acontece? Eu abro um processo seletivo, né? Abro um processo seletivo, a pessoa preenche lá, faz o cadastro e preenche o cadastro e vai dizer lá nome, endereço, família, se é casado, se tem filho, parará. Embora eu possa não, eu esteja proibido de limitar a contratação pelo fato de ser casado, eu posso fazer isso de forma indireta, né? Na hora da entrevista eu pergunto uma série de coisas, parará, e depois contrato outra. Ou seja, ainda existe essa, mas a lei não permite, nem para rescindir o contrato, quer dizer, eu tenho lá 30 mulheres trabalhando, a mulher casou, eu vou demitir? Não, não tem, posso demitir, mas sem justa causa. Não é justo motivo a rescisão do contrato o fato dela ter contraído matrimônio ou estar em estado de gravidez, tá? E aí o parágrafo único desse mesmo artigo diz o seguinte, ó, não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou de gravidez. Quer dizer, isso não pode constar em nenhum contrato de natureza coletiva. Fica acordado que as mulheres não, isso não existe, não pode, está proibido por lei. Já houve muita coisa nesse sentido, mas hoje não pode porque está proibido por lei, certo? O artigo 391A diz o seguinte, a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista no artigo B das disposições transitórias da Constituição Federal. Veja, esse inciso B das disposições transitórias diz que a empregada tem estabilidade estando grávida, né? Ainda que ela esteja no aviso prévio, comprovou a gravidez, ela vai fazer jus a essa estabilidade. Aí o parágrafo único diz o seguinte, o disposto no caput, que é essa parte aqui do artigo, não é inciso nem coisa, o disposto no caput desse artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida a guarda provisória para fins de adoção. Veja, todos os direitos que tem uma mãe biológica passa a ter também, por força da lei, quem tem a guarda provisória para fins de adoção, tá? Então, se a pessoa tiver concedida a guarda provisória para fins de adoção, ela passa a ter essa estabilidade também. E o artigo 392 fala da licença maternidade, né? Que a licença maternidade é de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. E vocês vão ver que interessante que, olha só, ó, que a empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, para gozar os 120 dias lá de afastamento, tá? Que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e até a ocorrência desse. Quer dizer, eu posso me afastar, eu não, a mulher que estiver grávida pode se afastar entre o 28º dia antes do parto e até a ocorrência do parto, e aí gozar os 120 dias, tá? E também a lei garante à empregada durante a gravidez, sem prejuízo de salário e outros direitos, a transferência de função quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Ou seja, vamos supor que a mulher exerça uma atividade qualquer, uma função qualquer, que com a gravidez não é possível ela fazer. Então, é garantida a ela
ser transferida de função, e quando ela voltar ao trabalho depois de ter tido o nenê, ela voltar para a função de origem. Está na lei também. Outra coisa, a dispensa do horário de trabalho, pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. Ou seja, é o direito da empregada, durante a gravidez, ter liberado tempo para fazer no mínimo 6 consultas médicas. Via de regra, se a gravidez correr tudo bem, o que acontece, esse pré-natal é uma consulta por mês, né? Claro que você não vai ser dispensa do trabalho pelo tempo necessário. Não é aquele golpe, eu vou no médico, hoje eu vou ficar o dia inteiro sem trabalhar. Isso já foi, isso também era antigamente, isso não existe mais, tá? Os médicos hoje dão um atestado dizendo: a fulana de tal esteve no meu consultório de tal hora a tal hora para exame pré-natal. E ela sai do consultório, passa na casa dela, se for o caso, e vai trabalhar. E aí, olha que interessante, o artigo 392A da CLT diz o seguinte: a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392 dessa lei, que é esse artigo aqui, ó. Então, ainda que você adotar uma criança, se você tiver a guarda judicial já para adotar, você tem direito a licença maternidade, tá? Só que isso tem assim, ó, a licença maternidade só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. O que acontece? Quando você tem uma guarda de uma criança ou de um adolescente, você recebe um documento judicial, um termo judicial de guarda, que você e o juiz assinam. Então, mediante esse documento, é que vai fazer jus a essa licença maternidade, tá certo? O artigo 392b diz o seguinte, ó, em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença da maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Então vamos supor que a mulher tem um nenê. No parto, a mulher morra. O cara vai gozar a licença maternidade. Se ela já gozou 10, 15 dias, ele vai gozar mais 105, porque é 120 no total. Se ela nasceu a criança, depois de 10, 15 dias ela morre, ele vai gozar o resto da licença maternidade pelo tempo que a mãe teria direito. Salvo se ele abandonar o filho ou o filho falecer também. Aí ele não faz jus, né? Mas não sendo assim, ele faz jus o marido ou o companheiro vai gozar essa licença maternidade. É interessante isso, não é? O artigo 394A diz o seguinte, ó, sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada quer dizer, sem prejudicar a remuneração e inclusive adicional. Ela tem que ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação e atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação, tá? É para ela se proteger, né? Atividades que sejam insalubres em grau máximo e em grau médio ou mínimo durante a gestação, ela se afasta sem perder os benefícios. E também atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Ou seja, depois que nasceu o nenê, ela também não pode trabalhar em atividade insalubre enquanto ela estiver amamentando. Tá? Parágrafo 2º desse artigo diz o seguinte, ó, cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade ou a gestante ou a lactante, quer dizer, a quem estiver grávida ou quem já tiver tido o nenê e estiver amamentando, efetivando-se a compensação por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos à pessoa física que lhe preste serviço. Esse adicional de insalubridade que está sendo pago para a gestante, que a lei garante que a gestante receba mesmo não exercendo atividade durante a
a gestação ou a lactação, ela não exerça atividade que seja considerada insalubre. Então a empresa paga essa insalubridade para ela e quando ela vai recolher as contribuições do INSS incidentes sobre a folha de salário, ela compensa isso, tá? Ela desconta isso para quem vai ficar com esse ônus é o INSS, tá? Então, a empresa paga para a funcionária e quando ele for fazer o recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salário, ele desconta, ele compensa isso aqui, tá certo? O artigo 396 diz o seguinte, ó, para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um para isso, tá? É comum hoje, a mulher, se mora perto, ela sai e vai em casa. E também, às vezes, alguém leva a criança lá, ela tem um descanso de meia hora para ela poder amamentar durante a jornada de trabalho, tá? Isso tudo que nós falamos é em relação à mulher, a mulher grávida e tudo mais. Aí tem algumas coisas que são da proteção do trabalho do menor, né? E a CLT considera menor para efeito da consolidação aqui o trabalhador de 14 até 18 anos. Esse é considerado menor, tá? E aí, olha o 403 diz o seguinte, ó, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, de 14 a 16, o menor só pode exercer algum trabalho na condição de aprendiz, tá? O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação ou ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horário e locais que não permitam a frequência à escola. A ideia é de que o menor mantenha a sua frequência escolar, ele não pode trabalhar em locais que prejudiquem sua formação, tipo boate, tipo essas coisas assim, tá certo? Não é esse o local de trabalho do menor, tá? O artigo 404 diz o seguinte, ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno. Então é comum às vezes a gente ir em lanchonete, não sei o que, e você vê moleque trabalhando à noite. Não pode, viu? Quer dizer, claro que é considerado horário noturno o período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Esse é o horário noturno. Só que menor de 18 anos não pode trabalhar nesse horário. E aí especifica mais, ao artigo 405, ao menor não será permitido o trabalho nos locais de serviços perigosos ou insalubres. Então a gente já falou lá o que são locais perigosos, né? Posto de gasolina, não pode trabalhar menor, tá certo? Em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade, é o que eu falei, boate, casas de jogos, não pode ter menor trabalhando, tá? Considera, aí ó, a lei ainda diz o que é prejudicial à moralidade do menor, o trabalho naqueles lugares que eu falei, e também, ó, eu que deixei aqui para chamar a atenção, consistente na venda varejo de bebidas alcoólicas, então menor não pode trabalhar em local onde vende bebida alcoólica. Você sabe que com isso daí, até eventos que eram eventos assim beneficentes, por exemplo, nós fazíamos as quermesses da igreja e moçada jovem lá ia lá ajudar a servir mesa. Não pode mais. A legislação não permite. Se você fizer uma festa da PAI e tiver menor, dá problema, não pode mais. Bebida alcoólica não é para ser trabalhado por menor, a venda de bebida alcoólica no varejo, tá certo? E aí tem algumas questões sobre o contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete
a assegurar ao maior de 14 e menor de 24, então esse pessoal pode ficar no contrato de aprendizagem. Inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, contrato de aprendizagem é assim que funciona, tá? Não é querer burlar e falar, não, eu tenho um contrato, não. O parágrafo 2º diz o seguinte, ó, ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Quer dizer, o cara tem que ganhar pelo menos o salário mínimo por hora, tá certo? O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 do artigo 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora do serviço. Isso aí é o trabalho que faz a Legião Mirim. Os contratos de aprendiz que a Legião Mirim faz, ela é que faz os contratos, né? Aqui, ó. É feito pela entidade. E aí isso não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora de serviço. Exatamente para não gerar vínculo, né? Então é um contrato de aprendiz que é feito pelas entidades, de sorte a não gerar vínculo empregatício, tá? O artigo 432 diz o seguinte, ó, a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Aí vem uma ressalva, parágrafo 1º, o limite previsto nesse artigo poderá ser de até 8 horas para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Claro que pode haver alguma burla nisso, mas é comum vocês verem contrato de aprendiz, duração de trabalho de aprendiz de 8 horas, né? Mas a lei diz que se esse limite for de 8 horas, desde que o aprendiz já tenha completado o ensino fundamental e se nessas 8 horas estiverem horas destinadas à aprendizagem teórica. Às vezes o cara faz alguma aprendizagem dentro da própria empresa, tá? E mais, para não dizer que há burla na questão do pagamento, ó, a lei prevê que é lícito, é permitido ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Ele pode assinar normal. Agora, se for rescisão do contrato de trabalho, é proibido ao menor de 18 anos dar, sem assistência de seus responsáveis legais, a quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Vamos dizer que o menino de 16 anos trabalha aí, e aí ele vai rescindir esse contrato de trabalho. Ele não pode dar quitação no contrato de trabalho sem que ele esteja assistido pelos seus responsáveis legais, para prevenir que o moleque não seja lesado, né? A lei quer transparência no sentido de garantir ao menor assistência e que ele tenha todo o respaldo dos responsáveis para poder assinar esse contrato. Beleza? Para não ficar muito pesado, hoje a gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente vê mais algumas questões aí de trabalho que são previstas na CLT. Tá bom? Um abraço a todos, queridos.